8 horas da manhã, terça-feira, 25 de maio de 2021. Jair Bolsonaro sabe muito bem manipular as informações e pautar a mídia nacional. No momento importante ainda de combate à pandemia, em que a CPI apura omissões e falhas do governo no enfrentamento ao vírus, ele promoveu no domingo, e nós noticiamos ontem aqui, um ato político no Rio de Janeiro que poderia ser digno de nota de rodapé, como se diz nas redações jornalísticas, Mas ganhou importância, e aí é que entra a nossa explicação para entrar mais a fundo nesse assunto na abertura do Jornal Gente. Seria esse o fato mais importante do dia para começarmos a conversa com os nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes? Pode não ser o fato mais importante do dia de hoje, mas é uma questão simbólica. E provocado ou não pelo presidente, isso pouco importa, nós precisamos discutir a figura de um general do Exército Brasileiro em cima de um palanque político. Isso é gravíssimo, é muito importante que o Exército traga uma punição a contento para o general Eduardo Pazuello, Não há justificativa para ele estar ao lado do presidente da República apoiando convicções políticas e não ali, ainda que não esteja fardado, estivesse ali em traje militar, em traje civil, não com os trajes militares, o que seria ainda mais grave na minha avaliação. Mas, meus amigos, a gente precisa discutir essa questão, isso é muito sério, E o Exército Brasileiro abriu uma investigação, essa é a notícia para quem acompanhou o desdobramento desse assunto ontem, para ver o que será feito com o general Eduardo Pazuello. A punição aí vai depender da apuração que vai acontecer dentro da caserna. Diversos atores da política, do judiciário, ontem se manifestaram sobre o assunto. Um deles, Thaís, o vice-presidente da República, que foi militar, hoje é o número 2 aí na hierarquia do Executivo Nacional. O vice-presidente Hamilton Mourão admitiu que Pazuello errou, admitiu que Pazuello reconheceu o erro em comunicado ao Exército ao ter participado do ato no domingo no Rio de Janeiro. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, também integrante da reserva das Forças Armadas do Brasil, General Augusto Heleno, defendeu na semana passada punição aos militares que participem de manifestações políticas. Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão devidamente punidos. Bom, são nomes importantes, respeitados do Exército Nacional que vieram a público para trazer esse tipo de manifestação, então, nos últimos dias, trazendo aquilo que pode parecer uma obviedade, mas é preciso ser dito, é preciso ser discutido quando nós temos um exemplo concreto no país. Em entrevista a essa tribuna aqui, o Jornal da Bandeirantes Gente, ontem, o decano do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, também puxou a orelha do general Eduardo Pazuello. A presença do general Pazuello, que ainda é general da ativa, já ressoou. E ressoou segundo noticiado pelos veículos de comunicação. E ressoou no âmbito da própria caserna. Evidentemente não é esse o papel de um general da ativa, subir a palanque, seja qual for o palanque. Esse é o ponto, seja lá qual for o palanque, não há justificativa para um militar participar de um encontro político como esse pela própria natureza da instituição das Forças Armadas. Um desvio que tem de ser reparado, Não estou dizendo aqui, não estou generalizando, trazendo o Exército para cima do palanque, mas esse erro cometido por um general do quadro ativo das Forças Armadas precisa ser punido para que as Forças Armadas continuem tendo toda a nossa credibilidade, o nosso respeito, E a convicção de que estão aqui para cumprir o seu papel constitucional. Cláudio Humberto, direto de Brasília, está conosco, junto com a Thaís, aqui no Jornal da Bandeirantes Gente desta terça-feira. Tudo bem, Cláudio? Bom dia. Tudo bem, muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Esse assunto aí tomou conta do noticiário, Ontem, em razão da presença do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, no palanque ali com o presidente Jair Bolsonaro. Evidentemente que qualquer outro militar
que participasse daquele ato também sofreria o mesmo tipo de sanção, o mesmo tipo de censura, de crítica, mas se trata do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e todo mundo quer mais o fígado do general, né? Mas o fato é que o comando do Exército ontem decidiu determinar a instauração de processo administrativo para apurar as circunstâncias da participação do general Pazuello nesse ato político, né, eleitoral, de apoio ao presidente da República, domingo passado no Rio de Janeiro, que impressionou pelo número de pessoas, né, impressionante mesmo. Foi uma manifestação gigantesca, assim como também foi muito significativa foi muito significativo aquele passeio de motociclistas, né, liderado pelo presidente da República, que por diversas ruas do Rio de Janeiro. Olha, impressionante. Eu não me lembro de ter visto um passeio motociclístico com a presença de tanta gente. O fato é que o Pazuello chegou mesmo até a discursar naquele palanque. Aquilo ali era um palanque político-eleitoral. E o general, enfim, além de estar impedido por ser um militar do serviço ativo do Exército de participar de atos dessa natureza, como bem pontuou o general Augusto Heleno, agora há pouco a gente ouviu a fala dele, né? O Pazuello terá que se explicar mesmo, mas de maneira formal, por meio desse processo administrativo. Ele terá direito à ampla defesa, mas a informação que eu tive é que o comando do Exército tentará convencer o ex-ministro a pedir transferência para a reserva. Mas ele dá sinais de que não pretende fazer isso, ou pelo menos no primeiro momento ele, enfim, resistiu um pouco a essa ideia quando ele conversou com interlocutores do comando do Exército. O processo administrativo vai avaliar a pertinência da sanção disciplinar contra o ex-ministro da Saúde e essa sanção disciplinar vai dar advertência à prisão por até 30 dias, ou também pode ser considerado inocente ou absolvido, o que é improvável que aconteça. As primeiras sondagens, como eu disse, de colegas do Exército não deram grande coisa. Agora, o regulamento disciplinar do Exército proíbe mesmo, né, a participação. Ontem o vice-presidente Hamilton Mourão, citado pelo Pedro agora há pouco, falou sobre isso, né? Ele fala de cátedra, não apenas por ser um general, ou ter sido um general de 4 estrelas, né, de hoje na reserva, hoje vice-presidente da República, mas também pelo fato de ele ter sido alvo de, como é que eu diria, não digo de sanção, mas de censura pública, pelo menos, né, da opinião pública brasileira e também dos próprios militares, quando ele ainda estava na ativa e comandava uma unidade militar importante em Brasília, quando fez uma declaração muito agressiva em torno dos governos corruptos do Partido dos Trabalhadores, naquela ocasião de denúncias de corrupção envolvendo o governo Temer. Ele deu uma chapuletada, assim, uma declaração pública, inclusive admitindo intervenção das Forças Armadas para restaurar a ordem, estabelecer a ordem, etc. Aquilo ali foi o que revelou, digamos assim, o general Mourão para a opinião pública nacional. Ele era uma figura muito voltada para a caserna e acabou tendo que se explicar perante os seus superiores, que era o comandante do Exército, era o general Eduardo Vilas Boas naquela ocasião, que conduziu essa crise com muita habilidade e o general Mourão acabou indo para a reserva sem ter na sua ficha essa mácula, digamos assim, né, de uma sanção disciplinar. O fato é que o general Pazuello deve mesmo deixar o serviço ativo, né? Ele embora tenha negado na Câmara, no depoimento da CPI, que tenha projeto político, ele será designado, ou já foi designado pelo presidente Jair Bolsonaro, a disputar mandato na próxima eleição de 2022. A dúvida que há é se ele vai disputar o governo ou vaga no Senado pelo Amazonas, no estado do Amazonas, onde ele serviu grande parte da sua vida, tem vínculos, inclusive políticos lá, ou no Rio de Janeiro, onde ele nasceu, e onde ele exatamente participou desse ato político. Para entrar em política, o general tem que ir para a reserva,
porque um militar na ativa também é proibido legalmente de se filiar a partido político. E a candidatura, qualquer candidatura, é condicionada à filiação partidária. Portanto, para se filiar, ele vai ter que mesmo deixar a caserna, e é o que se espera para os próximos dias aqui em Brasília. Agora, 8h10, Pedro Campos, Cláudio Humberto, ouvintes aqui do Jornal da Bandeirante Gente. Hoje, aqui no meu destaque, na abertura do jornal, eu queria falar sobre a campanha Band contra a Fome, que bateu a impressionante marca de 100 milhões de reais arrecadados na doação para entidades que trabalham no combate à fome no nosso país. Foi uma campanha que foi idealizada pelo Rodolfo Schneider e capitaneada aqui dentro pelo Datena. Quantas edições do Brasil Urgente nós tivemos aos sábados falando sobre esse assunto e mobilizando a população, empresários, para esse assunto tão premente que tão pouco faz parte do nosso noticiário, não é? A crise da pandemia trouxe uma dificuldade muito grande para boa parte da população brasileira. Por que isso não é notícia, não é? Por quê? Por que isso não é notícia? Por que a gente não fala mais a respeito do que acontece, por exemplo, em comunidades hoje que têm boa parte dos seus moradores com dificuldade para comprar o básico, arroz e feijão? O auxílio emergencial hoje que é pago, às vezes não chega para pagar o gás e a conta de luz. Se você pensa que um botijão de gás custa hoje perto dos R$100, mais luz, já foram ali 200, fácil. O auxílio emergencial é 250, o que sobra para o resto? Para todo o resto, para a família. Essa é uma questão muito importante. Então, acho que é digna de nota essa missão e essa conquista da Band de ter mobilizado a sociedade e de ter mobilizado empresários que colocaram a mão no bolso e botaram dinheiro nessa campanha. E o dinheiro, isso é importante que fique registrado aqui, esses 100 milhões de reais foram diretamente para entidades que trabalham com a população na ponta. Isso não passou por aqui. Foi direto para, por exemplo, a Central Única de Favelas, a CUFA, a Gerando Falcões, Amigos do Bem. São ONGs estabelecidas no Brasil, que têm uma longa história, que são sérias e que garantem que esse dinheiro que foi doado chegue ali, na ponta final, e vire mantimento, vire ajuda para quem mais precisa. 100 milhões de reais até agora arrecadados por essa campanha da Band, que teve a coragem de sair na frente e colocar esse assunto em discussão. E aí, partindo desse princípio, eu queria fazer algumas perguntas. Se nesse momento aqui a gente já tem alguns sinais de que a economia começa a ter uma reação melhor do que se esperava, já se fala em algumas expectativas de crescimento de 4,2% do PIB, 4,5% para os mais otimistas, 3% e alguma coisinha para aqueles mais conservadores. O fato é que bancos estão revendo a sua expectativa para o PIB brasileiro 2021 para melhor, e isso é muito bom. Agora, como é que a gente vai fazer para que essa expectativa e essa realidade que devem melhorar cheguem de fato a quem está precisando? É para isso que servem os governos. É a coisa mais óbvia do mundo, mas a gente não pode parar de falar a respeito disso aqui. É para isso que serve toda a estrutura do poder federal, estadual, municipal. É para garantir que o dinheiro que é arrecadado chegue a quem precisa. É uma questão ética isso, e eu não vejo nesse momento essa preocupação, pelo menos, ser explicitada. Quem é que nesse momento aqui, dentro, por exemplo, do governo federal, está pensando em como vai reintegrar essas pessoas que foram expulsas de qualquer condição de dignidade a um mercado que pode começar de novo a crescer? Quem é que está pensando em como é que a gente vai recuperar o que houve de déficit na educação com crianças e adolescentes sem acesso a nada de escola desde o começo do ano passado? Como é que a gente vai fazer? Esses meninos estão se formando agora sem saber quase nada. Como é que a gente vai recuperar isso? É para isso que as energias deveriam estar voltadas agora, e não para pirotecnia, e não para passeio de moto, e não para a gente ficar aqui tendo que quebrar a cabeça para saber se o general fez certo ou errado. Para mim fez errado. Mas enfim, esse é um assunto menor dentro do grande desafio que a gente tem agora aqui no nosso país. E olha, é uma questão ética essa, mas não é só uma questão ética. Para que o país consiga avançar e melhorar, ele precisa ter mercado consumidor. Isso é absolutamente necessário num país com 220 milhões de habitantes.
Como é que a China conseguiu sair da miséria ali imposta pelo regime comunista maluco que dominou o país durante tanto tempo e foi entrando aos poucos numa economia de mercado, mesmo ali ainda se denominando comunista, socialista, seja lá o que for. Ela conseguiu criar um mercado consumidor interno e teve foco nas exportações. A gente aqui no Brasil só com exportação não vai dar conta dessa população imensa e com tanta necessidade. Para que as empresas cresçam aqui dentro, é preciso que os produtos sejam consumidos, que os serviços sejam consumidos. E para isso é preciso haver mais igualdade na sociedade. Não adianta você crescer só numa ponta, porque isso logo encontra o seu limite. É o que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, numa sociedade altamente consumidora, e isso faz girar a roda. Essa me parece que é a maior preocupação que a gente devia ter aqui o tempo todo, como país e como governo principalmente, porque é o governo que está colocado aí e consome muito do nosso dinheiro para cumprir essa função. E aí eu só fico com essa pergunta, tem alguém nesse momento, em Brasília, não sei lá onde, pelo menos pensando a respeito desses assuntos, planejando minimamente, colocando metas, destinando recursos, ou não? Ou o foco é outro? Tenho minhas dúvidas. 8h16 aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, Pedro. Importante seu destaque aí, não tem como a gente não se emocionar diariamente na programação da Rádio Bandeirantes, na tela da Band, com as reportagens que mostram essa solidariedade que é característica do brasileiro, né? Nada parece abalar o povo brasileiro quando o assunto é pensar no próximo, nem esse momento mais grave que nós vivemos aí durante a pandemia do coronavírus. Aqui no Pulo do Gato, diariamente, a gente também recebe um retorno de gratidão. E quem participou dessa campanha, né, doando alguma coisa, recebeu uma cartinha de volta, né, das pessoas que receberam essas cestas básicas, essa ajuda toda. O que conforta, dá credibilidade, né, para esse programa, para esta ação que emocionou o Brasil, está emocionando o Brasil ainda. E como você bem destacou, chegou a marca de 100 milhões de reais arrecadados, o que é uma quantia imensa e mostra para todos toda a prova que o brasileiro tem sim o coração aberto para estender o pouco que ele pode para os irmãos que estão passando mais necessidade nesse momento. Então, parabéns para todos os envolvidos aí dessa campanha. É assim que nós vamos mudar o país, é assim que nós vamos mudar o mundo, porque se ficar esperando esse outro lado aí que a Thaís mencionou, a gente vai ter que arrumar uma cadeira bem confortável. Exatamente. Olha, mandou bem a Thaís, lembrando esse traço de generosidade que é muito característico do povo brasileiro, né? O povo brasileiro é gentil, o povo brasileiro é solidário, é generoso e quando é chamado a apoiar iniciativas desse gênero, comparece mesmo em peso, né? Certa vez eu morava em Portugal e tive uma conversa no almoço com Alberto Dines, que é um jornalista, um dos maiores jornalistas do nosso tempo, e ele falando exatamente sobre isso. Eu nunca esqueci aquela conversa lá atrás, nos anos 1990, quando o Dines me contava, muito triste, né? Ele tinha acabado de voltar ele morava também lá em Lisboa, ele tinha acabado de voltar de uma viagem ao Brasil, e no aeroporto de Lisboa, quando foram revistar a mala dele, e o sujeito lá da imigração não tinha nada. O Dines sempre teve uma atitude assim meio, parece mais um frade franciscano, né? Um homem simples, desprovido de qualquer coisa. Enfim, o cara remexeu na mala dele, não encontrou nada, absolutamente nada, abriu a necessaire dele, onde estava lá o tubo de pastas de dente, e simplesmente esvaziou em cima da roupa dele enfim, aquela pasta, né? Ele saiu espalhando em cima da roupa dele, depois fechou a mala e devolveu a mala para ele. Quer dizer, assim, uma atitude tão agressiva. E ele falando, né, sobre como o povo brasileiro, ao contrário, né, tem uma atitude muito, muito solidária. Inclusive, por exemplo, em relação a Portugal. Na Revolução dos Cravos, lá atrás, né, quando os portugueses derrubaram a ditadura,
o Brasil recebia as pessoas que saíam de Portugal meio sem saber o que estava acontecendo. Muita gente achava que se estava se estabelecendo o regime comunista, queriam fugir do comunismo também, não queriam ditadura, mas de esquerda nem de direita, né? Viveram sob ditadura de direita. E aí eles vinham para o Brasil e vieram para o Brasil em massa. O Brasil chegou a instalar postos de recepção para portugueses nos aeroportos internacionais. Os portugueses já recebiam visto permanente de residência no aeroporto, quando desembarcavam aqui. E até hoje, a gente sabe as dificuldades e a discriminação que os brasileiros sofrem naquele país. Então, assim, essa generosidade do brasileiro ficou, mais uma vez, patente, né, demonstrada nessa campanha incrível que a Band, que o Grupo Bandeirantes de Comunicação desenvolve, exatamente em favor daqueles mais pobres, os desfavorecidos, aquelas pessoas, os anônimos, né? Aquelas pessoas que, numa crise como essa que nós enfrentamos, não tinham absolutamente a quem recorrer, né? A não ser a generosidade dos demais brasileiros. Queria colocar o ouvinte da Rádio Bandeirantes também aqui na nossa conversa, pelo WhatsApp, 11 999 048756. Você grava sua mensagem com seu nome, rapidinho, se puder, é melhor, e a gente vai colocando aqui ao longo do Jornal da Bandeirantes, gente. 11 999 048756. Bom dia a todos da Band. Talvez a punição que venha para o Pazuello, dada pelo Exército, seja uma aposentadoria precoce. Só isso, só. Expulsão que seria o mais justo, mas isso jamais vai acontecer. Vai ser tirado da ativa, aposentado precocemente e vai continuar recebendo o seu gordo salário como militar. Clóvis Guidotti de Conchal. Bom dia a todos do jornal, é Michel da Brasilândia. O que vai acontecer com essa pressão toda sobre o Pazuello vai ser ele ser transferido para a reserva e continuar com o mesmo salário. Vai ser o famoso cair para cima. Lamentável. Um abraço. Bom dia, Thaís, Pedro e Cláudio Humberto. Nossa, faz tempo que eu não escutava o termo chapuletada. Rindo muito. Cláudio, eu admiro o seu trabalho, cara. Eu acho que você é um cara muito culto, muito inteligente, velho. Não saio de manhã antes de escutar a sua opinião política, cara. Obrigado e continue sempre assim. Um abraço. Chapuletada, hein, Cláudio? Boa. Pois é, essa é uma expressão muito, muito comum no Nordeste, na minha cidade, a gente usa muito essa expressão. Mas muito obrigado ao nosso ouvinte aí, muito gentil também, nos honrando com a sua audiência e ainda mais com palavras tão gentis. Muito obrigado mesmo. Rede Bandeirantes de Rádio.